Senhor presidente, nobres vereadores, o público que está nos acompanhando pelo Facebook, pela TV Câmara, e também o público que depois vai ver o reprise dessa sessão de Câmara. Bom, a gente sabe que os ânimos esquentaram, né? Por que esquentaram? Porque a gente sabe que a administração, como eu tenho dito, está colecionando erros. E a gente não pode deixar de comentar algumas coisas aqui. Perceba o seguinte, eu fiz uma análise de todo o ocorrido e eu quero aqui que você acompanhe e tire também as suas conclusões com relação a esse hospital de campanha que foi construído aqui na cidade. Bom, perceba o seguinte, que frente à denúncia que foi colocada pelo vereador Luiz Flávio, que eu aqui quero já de antemão dizer que tem feito um bom trabalho nessa casa, o Isaías, ele deu uma explicação jurídica em sua rede social, mas não convenceu. Ele deu essa explicação jurídica, mas não convenceu. Perceba o seguinte, eu conversei com alguns juristas, com advogados, colegas, e chegamos numa conclusão a respeito do posicionamento desses colegas e também do posicionamento do Ministério Público, porque a denúncia foi colocada no Ministério Público. E perceba o seguinte, que surgiram vários questionamentos. E eu quero aqui conversar com você que está nos assistindo sobre esses questionamentos que precisam ser respondidos. Perceba que nós, vereadores, nós estamos aqui para quê? Para a gente cuidar também do dinheiro público, encaminhar certamente, fiscalizar o executivo, esse é o nosso papel. Então acompanha comigo. A pergunta é, por que o prefeito aceitou os condicionamentos do proprietário do prédio da Distal para fazer o pagamento em cheque? Por que aceitou esse condicionamento? Qual foi o combinado nos bastidores? A questão é o seguinte, coisa que não é comum se fazer pagamentos em cheques. E sabendo ele, o Isaías, que se fosse pago na conta do proprietário, esse dinheiro seria confiscado. Por quê? Porque a empresa, naturalmente, deve para a prefeitura, deve para o SAI. Então fica essa pergunta, por que Isaías? Por que isso aconteceu? Outro questionamento, Isaías, por que demorou todo esse tempo para fazer o hospital? Por que tanto tempo para fazer esse hospital de campanha? Não é estranho isso? É muito estranho, gente. E aí, fazendo um momento que praticamente a gente está vendo que não vai precisar nem usar. Gostaria que o prefeito respondesse, mas com respostas consistentes, e não com respostas evasivas. Tem que responder com resposta consistente. O vereador Luiz Flávio, que fez essa denúncia ao Ministério Público, tem conhecimento jurídico, sabe do que está falando, e fez apontamentos fortes e consistentes. Não é verdade, o vereador Luiz Flávio? Não é verdade que Vossa Excelência fez toda essa denúncia? A questão é o seguinte, então, por que será que essas coisas estão acontecendo e sendo encaminhadas dessa forma? Eu gostaria de fazer esse questionamento ao Isaías, enquanto chefe de executivo. Ele tem que responder com transparência. Porque ficaram respostas evasivas.
Um juridiquês que, na verdade, não chegou num finalmente. Então, Isaías, a sua formação acadêmica é o quê? Advogado, procurador, é procurador, não exerce a função no momento, mas é procurador. Agora, a pergunta que não me cala, por que o senhor admitiu tudo isso? Tendo essa formação e tendo esse conhecimento, que isso poderia resultar nisso? Esse é um questionamento que a população quer saber. A questão é o seguinte, outra coisa, tudo isso nós estamos falando lá do hospital de campanha. Por que as ambulâncias foram reformadas e não podem rodar? Como é que pode? A administração pega o dinheiro público, reforma as ambulâncias do proprietário da Distal, e as ambulâncias não podem circular. Por que, Isaías? Precisamos saber dessa resposta, com transparência. Agora, a outra pergunta que eu tenho para fazer. Por que a secretária de saúde pediu demissão? Num momento tão crítico que nós estamos enfrentando da pandemia, por que a secretária de saúde de Jacareí pediu demissão? Foi exonerada? Como é que pode isso, gente? Isso não cabe dentro do meu entendimento. Agora, se cabe dentro do entendimento, você que está nos assistindo, por favor, me explique. Será que a secretária de saúde sabia que a bomba ia explodir? Sabia que essa situação, que a gente entende como suposto favorecimento, iria vir à tona? Será que é isso? Porque vereadora, ela não pode sair mais, candidata a vereadora. Então essas perguntas, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser respondidas à altura. A população não aguenta mais, gente. A população não aguenta mais o executivo deixar a sua agenda de cuidar da cidade para cuidar de interesses pessoais, para cuidar de interesse de perseguir pessoas. Então, isso está o quê? Está explícito. Isso está, eu diria, em todos os outdoors da cidade, que o Isaías deixa a sua agenda de administrar a cidade para administrar interesses pessoais. Só entendo dessa forma. Então nós aqui queremos o quê? Queremos a resposta. Nós precisamos saber, você que está me assistindo, precisa saber disso. E nós vamos continuar em frente. Por quê? Porque nós estamos de olho.